A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Eu sempre falo aqui no Nossa Macaé que esse é um espaço para a gente falar de iniciativas bacanas, coisas positivas que acontecem na cidade, mas também é um espaço para a gente falar de histórias, não é? Histórias importantes sobre Macaé, sobre a origem, sobre a formação dessa cidade hoje tão rica, tão pujante, mas que um dia foi uma cidade simples, que foi surpreendida pelo crescimento, impulsionado pela indústria do petróleo e que teve que passar por transformações, algumas delas muito abruptas, muito rápidas. E foi justamente no bojo desse volume de transformações que alguns bairros surgiram e outros que já existiam cresceram. Esse é o caso, por exemplo, do bairro que hoje a gente conhece como Parque Aeroporto, né? Até por conta das instalações da Infraero que existiam e existem ainda hoje lá. Mas que na sua origem começou a se popularizar através de um conjunto habitacional que era o SEAB. Bom, mas quem vai falar disso pra gente é uma pessoa que viu de perto esse crescimento, um espectador privilegiado de tudo isso que aconteceu. Chegou lá quando era mato e viu tudo se transformar. Júlio César de Barros, o Julinho do Aeroporto. Prazer te receber aqui no nosso Macaé. Prazer, Silvia. Realmente falar do aeroporto é para mim uma coisa muito importante, né? Até porque, como você falou, a gente viu aquele bairro surgir praticamente do nada, né? E aí foi um bairro, na verdade, um conjunto projetado, ainda no governo Chagas Freitas, né? Isso. E depois entregue no governo Leonel Brizola. Era a Companhia de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, né? E que foi entregue no final de 83, 82 e 83, né? Em 83 você chegou no bairro? Eu cheguei em dezembro de 83, mas o bairro foi entregue no final de 82, né? Sim. E ali foram construídas 2.947 unidades habitacional. Então, um bairro totalmente projetado, e por isso que o bairro não sofreu um processo de favelização, porque não tem como favelar o bairro, até porque os terrenos são delimitados, né? E aí como é que fala? A dinâmica, né? Ou seja, não teve como desordenar a ocupação, teve, né? Por conta das ruas, né? Todas elas muito bem projetadas, ruas sem saídas, e aí acaba sendo foi um facilitador para o crescimento do bairro e acabou impedindo que sofresse aquele processo de viabilização. Mas é um bairro que a gente tem uma história muito grande, né? Figuras importantes, porque o bairro ele cresceu a partir da força do morador, né? Sim. Nós tivemos uma luta muito intensa lá através da Associação de Moradores, uma associação muito atuante, e todos que passaram por lá deram a sua contribuição. Você chegou em 83, na época você ainda era um trabalhador da empresa de Correios e Telégrafos, você era um carteiro. Sim. Então, você teve a oportunidade, com essa função de carteiro, de conhecer detalhes do bairro e de pessoas de uma forma muito, muito especial. E depois você vai para a Associação de Moradores, é isso? Nós montamos uma chapa para a associação, isso foi em 88, né? 88, o governo Silvio Lopes. No ano da Constituinte. Não, Silvio Lopes, governo Alcide Ramos. Certo. Que aí a gente montou lá uma associação, quer dizer, montamos uma chapa para a associação e o bairro, não tinha nada, né? Eram as casas todas iguais, né? E sem muro. Você imagina você chegar em um lugar, numa dimensão daquela, e não tem muro. As casas foram entregues sem muro? Sem muro, né? E aí, olha. E aí a gente falava, e as casas, por serem da mesma cor, né? Todas elas brancas,
E ficava aquela dificuldade. E aí quando eu ia lá entregar correspondência, e ali na entrada tinha lá um rapaz que te dava orientação. Que rua que você quer ir? A rua tal. As ruas na época eram numeradas, Sim, né? Ruas de número, né? Isso. Ele tinha um mapa na entrada do bairro, que tinha uma cancela, e ele então direcionava, você pega essa rua aqui, você vai, depois você entra à direita, à esquerda, mais um labirinto. Isso aí foi, o bairro ainda não estava totalmente ocupado, né? Ele foi ocupando aos poucos, e as pessoas tinham uma resistência muito grande para o bairro, tanto é que as casas eram oferecidas. Eu lembro que ali em frente à Câmara, ficava ali, vem aqui pegar sua casa, mete a mão aqui Olha aí. fazer um sorteio, você pegava e dava para outro. Então, muita casa foi dada. Sim, dada, totalmente. Você passava na rua e aí chamava você para poder meter a mão e pegar uma chave. Né? Claro que quando o Julinho fala em dada, não é no sentido que a casa era dada gratuitamente. Tinha um plano ali de financiamento, mas uma coisa módica, né? Era um valor pequeno, né? Tanto simbólico que depois no governo, acho que de Rosinho, o garotinho, que ele fez o seguinte, a partir de agora ninguém vai pagar mais as mensalidades, né? Porque o custo de imprimir o boleto era muito mais caro que a mensalidade, que era coisa de R$1. Sim. Não chegava a isso, né? Sim. E aí, quer dizer, o bairro ele foi se crescendo através de todo o empenho dos moradores, principalmente das associações de moradores. Tivemos pessoas lá que contribuíram muito com o crescimento do bairro e a gente foi aprendendo, né? E aí nós montamos então uma chapa para a associação de moradores. Na época eu lembro que tivemos 203 votos. Rapaz, como é que a gente trabalhou? Meu Deus do céu, mas a gente não tinha tempo. Chegava do trabalho, chegava dos Correios, né? Já montava a nossa equipe para a rua trabalhar, mas era de segunda a segunda. A nossa agenda ficava totalmente comprometida nos finais de semana. Aí a gente está falando de 1984, 85... Não, de 88. 88, exatamente. 88, né? Isso. Naquele período ali, quando vocês estão na associação, até para a gente entender um pouco a configuração que o bairro tinha, porque muita gente eu não conhecia, eu cheguei em Macaé, o bairro já estava estruturado. Mas naquele momento, qual era a maior demanda, a maior necessidade que o bairro tinha então? Todas, porque vamos imaginar... Não havia uma em especial. Porque o que acontece? Quando a empresa que construiu o bairro foi a Esusa, né? E aí ela faliu. Então, quando ela entrou num processo de falência, então quando você entra no bairro pela principal, do lado direito ela conseguiu fazer a pavimentação asfáltica, do lado esquerdo não. Do lado esquerdo ela só fez preparou para fazer o asfaltamento, mas a empresa faliu e entregou daquele jeito. Deixou pronto para asfaltar, mas não asfaltou. Não asfaltou, então ela estrada de barro. Né? Você pega aquela 62 com pavimentação de barro. Rapaz, que troço doido. Então ali a luta foi muito grande. Então a gente tinha demanda de pavimentação das vias. Nós não tínhamos luz de rua. A 62, que é hoje a atual Tancredo Neves, que é o veio principal que corta o bairro de ponta a ponta, era de chão. De chão. Foi entregue na terra. Na terra. Ela recebeu uma camada de um solo brita, né? Para entrar a pavimentação, só que aí a empresa faliu, isso não foi mais possível. E aí pegou daquele jeito mesmo. E aí tinha lá a demanda de asfaltamento das vias, iluminação de rua que nós não tínhamos, enfim, o resto, praça, isso aí já veio muito depois, né? Então a gente tinha lá uma estação de tratamento que funcionava muito bem, até porque eram poucas unidades habitáveis, né? E aí ela suportava bem, e a gente tinha ali um tratamento de excelência no bairro. Né? E aí, assim que a gente já entrou na Associação de Moradores, começamos a trabalhar, né? E aí os governos entendiam que era algo que ia realmente fazer com que o bairro se crescesse, né? Ele começou a atender a nossas solicitações. E aí eu lembro que no final do governo Alcide Ramos, foi até um negócio muito interessante, rapaz, que a gente foi dormir com a rua de pavimentação de barro, levantamos com a rua toda asfaltada, aquela 62, toda asfaltada. Ele começou a asfaltar aquela via, tipo assim, 19 horas. Então chegou de manhã, tudo asfaltado. Um negócio assim de doido. E a gente falou, rapaz, que troço doido. Eles faziam esse trabalho
noturno, né? Enfim, e ali foi surgindo outras demandas que a gente, com relação a colégios, né? Eu lembro que o Colégio Zelita Rocha, por exemplo, foi uma luta nossa, e aí já no governo de Silva ele falava assim, campeão, eu quero construir um colégio no aeroporto. E o que vocês... Uma área. Bem, nós temos uma área que é a área do Pinche. A área do Pinche porque ali ficava a estrutura da empresa... Que fazia o asfalto, né? Fazia o asfalto. E lá tinha um tambor. Como a empresa faliu, aquilo ficou para lá. Então ficou ali... já denominada a Praça do Pinche, área do Pinche. O Pinche é aquele subproduto do petróleo, né? Mistura ali o negócio do asfalto que e fica tal. ali do lado do Colégio Zelita Rocha. Isso. E a gente foi crescendo, né? A gente foi lá, denominou, quer dizer, visualizamos aquele espaço, e ali foi construído o Colégio Zelita Rocha, e depois já no governo seguinte a gente conseguiu também, tudo na Associação de Moradores, conseguimos então a Praça Doralice Freitas, que é o chamado da Praça do Zelita, né? Que chama Praça do Zelita, mas que na verdade é a Praça Doralice de Freitas, né? E a gente vai trabalhando, então a cada momento a gente ia conseguindo melhorias para o bairro. Um bairro as pessoas muito atuantes, e a gente tinha um negócio lá que era muito interessante, a gente vivia em competição. Era impressionante, rapaz. Para você ter uma ideia, chapa da Associação de Moradores dava 7 chapas. Olha 7 aí. chapas. E a concorrência era um negócio assim, sabe, impressionante. Quando a gente chegava em um bar para fazer uma campanha, já tinha um, esperava ele sair, a gente entrava para fazer essa campanha, entendeu? E ficava ali, quase que a tarde, nos finais de semana, a tarde toda, e nos finais de semana também. Era uma competição, um negócio de doido. O movimento era frenético, né? A gente tinha lá, e a participação política, né? Política social, política do bairro, era muito intensa, muito grande. E tinha as áreas lá, tipo assim, territórios, né? A área do Pinche, que era um território que a gente dominava, tinha a área do Cláudio, que hoje é o Cláudio Moacir, que era uma área que era mais elitizada. Um fato interessante também foi quando surgiu esse projeto do aeroporto, né? Do SEAB, foi para beneficiar as pessoas que trabalham na Petrobras. Sim. Porque tinha muitos trabalhadores aqui que iam para Vitória. Então o que eles fizeram? Vamos construir então essa unidade para beneficiar essas pessoas que vêm de fora para trabalhar na Petrobras. Tanto é que do lado direito ali de quem entra, ali na área do Cláudio Moacir, lá são casas muito melhores, com 3 quartos, né? E que o poder aquisitivo era melhor. Se você analisar, você pega a área direita de quem entra, né? Você vê que as casas são muito melhores do que... São maiores, né? Maiores. Do nosso lado é Embrião, é uma casa com 36 metros quadrados. Você vê como é que até ali foi feita essa divisão. Então tinha a quadra lá que só morava petroleiro. E a gente... que nós olha aí, aqui dos bar, por exemplo. Até a própria companhia de habitação, até a SEAB, também teve esse olhar. Teve esse olhar, porque na verdade o projeto da SEAB foi para beneficiar essas pessoas que vinham de fora, para poder trabalhar na Petrobras. Não era para a população local em Você si. vê que até hoje tem muitos moradores ali que ainda, né, que trabalhavam na Petrobras, que hoje estão aposentados, mas que permaneceram ainda nos seus imóveis. Eu ia te falar sobre essa característica do morador do bairro, mas antes eu queria te perguntar uma outra coisa. A gente anda lá no bairro, tem muitos amigos lá, e eu me surpreendo quando às vezes, num cantinho qualquer, eu me deparo com uma casa com as características originais do empreendimento da SEAB lá dos anos 80. São pouquíssimas, cada vez menos. Quase todo mundo ampliou, mudou característica. As casas não tinham segundo andar, por exemplo, não é? Sim. Todo duplex que tem no aeroporto hoje de uma casa original do SEAB é uma adaptação, é uma reforma. Sim. As casas eram todas térreas, não é isso? Não. Se você entrar, por exemplo, do seu lado esquerdo, de quem entra no bairro... Entrando ali pelo sentido principal. Né? Tá. Você vai ver que do lado esquerdo era um duplex, né? São, já era um duplex no projeto original? No projeto duplex, uma vila, como se fosse uma vila, dos dois lados. Né? Aí, na entrada, você tinha um embrião.
quando você passa, que você vê na principal, por exemplo, ali eram casas baixas. Ali não tinha 2 andares, né? Sim. Agora, os duplex eram nas ruas sem saída. Todas as ruas sem saída eram duplex. Aquela que tem muitas ruas que... Já no final, não. No final foram residências de 3 quartos, que foram destinadas para quem trabalhava na Petrobras. Esse pessoal que trabalhava... É diferente. Se você entrar, se você andar, você vai ver que na última quadra é uma quadra de construção baixas, né? E com casas bem maiores. Eu nunca notei. Para mim era tudo fruto de reformas e de ampliações. Na principal, sim. Na principal eram embriões. Quando não embriões, são casas baixas. Certo. Porque, na verdade, ali não era para ter, no projeto inicial, ali não teria, não era área comercial, tinha algumas áreas destinadas à área comercial, não necessariamente nas vias principais, entendeu? Certo. O projeto foi feito dessa forma. Porque, na verdade, quer dizer, não tinha essa visão de que um dia o aeroporto pudesse se transformar no bairro que se transformou. Ninguém imaginava uma expansão do tamanho que teve para lá, né? Porque eu vejo alguns projetos igual a esse no Rio de Janeiro, eles permanecem na sua originalidade até hoje. Né? Não se desenvolveram. Às vezes até uma construção até ficou muito... Não pelo menos com grandes comércios. Sim. Mas a característica é a mesma. Lá no bairro, lá nós mudamos. As pessoas foram mudando. Até alguns duplex também tiveram algumas reformas. Mas não dá para você mudar muito, porque são pré-moldados. Né? E aí você não tem como fazer muita coisa. Você puxa a frente, você tira aquele telhado, bota uma laje, mas que no projeto original você reforça com umas colunas e tal. Você não consegue fazer muita coisa, porque não te dá opção. Né? Diferentemente de quem recebeu uma construção de 36 metros quadrados, onde você tem uma área para construir de quase 300 metros. Uma coisa muito curiosa que eu percebo lá no Parque Aeroporto é que, e é um pouco parecido com o que acontece, por exemplo, no bairro da Ibitiba, que é um número muito expressivo de moradores antigos e que nunca se mudaram, que nunca saíram do bairro. Que tem raiz fincada, diferentemente de outros bairros que tem uma certa flutuação de população. E aí, você, por exemplo, que está lá desde os anos 80, é muito comum você encontrar gente de uma vida toda morando no Parque Aeroporto. Né? Tem muita, a grande maioria, porque ali ela foi passada de pai para filho, né? Então, não teve assim... as pessoas foram para lá. No início até que houve eles foram, depois... Muita gente não se adaptou, né? Aí voltaram. Mas depois de um certo tempo, nós começamos a perceber que as pessoas começaram a criar sua identidade no bairro, né? Então é normal você chegar lá e enquanto eu já moro aqui há 30 anos, 40 anos, 35 anos, então são pessoas que já moram há muito tempo. Né? E que passou de pai para filho. Até porque hoje o bairro se fortaleceu, é um bairro que tem vida própria, né? E que, fruto de um trabalho. Né? Acho que a gente fez com que o bairro pudesse caminhar quase que praticamente sozinho. Você diria, como alguns sustentam, que o bairro Aeroporto hoje ele só precisa de uma rede bancária, de agências bancárias para se tornar um bairro totalmente autônomo? Então, essa proposta de uma rede bancária, nós brigamos muito por aí, para que lá pudesse ter uma agência bancária. Né? Só que nós temos um problema ali, que é como nós somos donos de fato, mas não somos de direito. É preciso que ainda, né, o governo do estado, a SEAB, né, ela possa te dar a documentação definitiva. Porque acredito que 70%, né, acho que eu não vou errar, ainda não tem o seu documento definitivo de propriedade, o registro em cartório. Isso tudo, Júlio? Eu acredito que sim, eu acredito. Até porque o governo sempre fazia um mutirão, aí levava lá
o cartório, a prefeitura, né, para poder fazer essa documentação, mas fica agarrado no Rio de Janeiro. A SEAB é um órgão que ela não evoluiu. Eu lembro que há uns 4, 5 anos A gente atrás, nem ouve mais falar de SEAB, da companhia. eu fui lá no Rio, há uns 5 anos atrás, e tinha lá uma pilha muito grande de processos que estava para ser entregue aos moradores, né? Mas aí é um negócio tão quer dizer, eles colocam tanta dificuldade que acaba não facilitando a vida de quem realmente precisa da sua documentação. E aí você acaba esbarrando nesse problema de espaço também. Para você montar uma agência bancária, você né? precisa de pelo menos 400 metros quadrados. E ali a gente não tem, entendeu? Então essa dificuldade Ou não ter ainda uma agência bancária. Ou um banco chega lá, compra 4, 5 casas, põe no chão e constrói. Isso. Né? E aí você precisa então da documentação final, que Isso. muitas vezes não tem. Entendeu? Eu, por exemplo, tenho um imóvel lá e que ainda não está oficializado. Está em nome da SEAB. E até uma coisa que a gente discutia muito, por exemplo, quando a prefeitura faz a cobrança, faz a quem? Faz a mim ou faz a SEAB? Eu sou dono de fato. Você tem a posse, né? né? Nós temos a posse. Você tem a nós posse. temos uma promessa de compra e venda. E que a maioria tem promessa de compra e venda. Então você acaba sendo acaba dificultando as empresas de fazer ali ter edificar a sua indústria, o seu estabelecimento de forma correta. Né? Você que estava lá no começo assim, da popularização do bairro, te surpreendeu quando num certo momento você viu o tamanho que o bairro tomou, a proporção com que o bairro cresceu, a explosão comercial? Porque hoje, gente, o Parque Aeroporto tem de tudo, tirando o banco, por essas razões que o Julinho falou, o bairro tem de tudo. O bairro se dá o luxo de ter um aeroporto. Quantos bairros do Brasil tem um aeroporto? O Parque Aeroporto tem um aeroporto, né? Claro que é uma brincadeira, mas você vê ali, você tem um atacadão nas imediações, um pouco mais adiante, você tem um Dom Atacadista ali na altura do bairro, você tem um comércio, rede de farmácias, clínica médica, pets, você tem tudo. Você quer comer, você tem no Parque Aeroporto. Você furou a parede lá, um cano d'água, sábado, 5 horas da tarde, talvez seja o único lugar, domingo. É o único lugar de Macaé que você acha um lugar para comprar cano, comprar cimento, comprar broca para furadeira. Parque Aeroporto. Eu já cansei de sair de casa, do lado de cada cidade, e ir no Parque Aeroporto procurar alguma coisa que eu não achava no domingo em lugar nenhum. Um bairro, eu confesso a você que... Isso te assustou quando você viu o tamanho que o bairro tomou? Às vezes ali na 62, tem onde é a Igreja Universal. Sim, sim. Eu subia ali naquele pé e ficava olhando a dimensão do bairro. Falei, meu Deus do céu, como é que esse bairro... Isso aí há 8 anos atrás. Imagina agora. Você imaginar que aqueles imóveis é trocado por uma bicicleta. Cara, tem um amigo que ele trocou um duplex ali na rua 102, 101, 102, ele deu uma geladeira, ele pegou uma geladeira, uma bicicleta de cargo e um sofá e voltou para Malvinas, porque ele não se acostumou, se adaptou ali no bairro, e ele acabou fazendo essa troca e foi embora, largou o duplex lá para o novo dono. Quem comprou ficou satisfeito porque tinha vindo de Campos, né? Então uniu o útil ao agradável. Você vê como que é o valor que tinha aquele bairro há cerca de 10 anos atrás, nem 10 ou 15 anos, né? E que hoje você vê o seguinte, o metro quadrado ali já tem um preço bastante considerável, e você, sem falar de uma loja, você não consegue um ponto comercial na Meador de jeito nenhum, de jeito nenhum. Se tiver um ponto lá que vai ser entregue, já tem um monte de gente na frente querendo aquele ponto. A disputa deve ser realmente bem grande, né? Porque lá o poder aquisitivo é bom, né? E as pessoas estão em busca disso. Onde tem pessoas com poder aquisitivo, com certeza o comércio... E é um bairro com uma pujança comercial, que é isso que o Julinho está falando. Você chega numa lanchonete, está cheia, você chega numa loja de roupa,
tá cheia. Você chega numa loja de bijuteria, de perfumaria, tá cheia. Raramente você chega na padaria central, por exemplo, 5h30, 18 horas, tá lotado. E imagino que 6 horas, 7 horas da manhã também esteja cheio. É tudo muito... A lotérica é uma fila absurdamente grande. É tudo muito superlativo ali no Parque Aeroporto, né? A gente falava assim, logo assim no início, né? A gente ia comprar, por exemplo, maionese. Não vou botar maionese aqui não, vou vender maionese para quem? Mas você tem que ter, não vou botar, porque eu não vou vender. Então, para você ver a visão do comércio naquele momento, né? Então não tinha maionese, não tinha palmito, não tinha... A gente procurava, tinha que comprar na cidade. Eles imaginavam que estavam lidando com um público sem poder aquisitivo. Sem poder aquisitivo, então não vou botar porque não vai vender. E aí você passa lá hoje, você tem de tudo. Certo. E com preços... E de tudo, e produtos. Eu frequento o bairro e eu posso dar o testemunho. E muitos produtos de altíssima qualidade. Quando você vê um médico ou um grupo de médicos sair, por exemplo, do centro da cidade, do bairro Cavaleiros, da Imbitiba, e ir montar uma clínica no Parque Aeroporto, você entende que o bairro tem potencial, né? Hoje eu acredito que o aeroporto, em termos de bairro, é um dos bairros mais fortes de Macaé. Em termos de comércio. Sim. Se perde, não perde nem Barueira. Perde para o centro, talvez, né? Centro, né? Tirando do centro da cidade, o aeroporto é o bairro que mais se aproxima. Disparado. Haja visto o valor dos aluguéis. O aluguel ali está na 62, está na faixa de 3, 4, 5 mil reais. Ou mais. Preço de centro da cidade. Centro da cidade. Né? E lojas pequenas, estamos falando de lojas pequenas. Nada de lojão. Nada de lojão. E quanto menor, mais fácil de alugar. A procura é muito maior. Sim. É impressionante. Sim. Isso tudo fruto de um trabalho que a gente foi implementando, né? Acho que foi muito importante a nossa participação, né? Minha, como muitos outros que nós tivemos que passaram lá na associação antes e depois, porque a gente começava a implementar essas lutas, né? E lutas que a gente entendia que era importante para o crescimento do bairro, a questão das praças, né? Colégios, tem o colégio o Álvaro Basto, que veio junto com o bairro, que quando se projetou o bairro, você tinha um colégio, que era o Álvaro Basto, que é estadual, né? Estadual, você tinha lá a igreja católica, que veio junto com o bairro, mas o que? Foram dois pontos que vieram junto, a igreja católica e o colégio estadual e a unidade de saúde. Você vê que na nossa época, o pronto-socorro do aeroporto funcionava até 18 horas, depois fechava. Aí, na época, eu era presidente da associação, aí Silvio, o prefeito, fomos lá, não, gente, tem que botar 24 horas, não vamos atender aí. Então, passou a atender 24, você vê. O bairro era tão pequeno, a demanda era tão pequena, que lá funcionava até 18 horas, segunda a sexta. Nesse período aí, a gente está chegando perto do fim, mas é muito importante essa pergunta. Nesse período da formação do bairro, porque hoje o bairro é uma realidade, ele tem uma importância socioeconômica, uma importância política automaticamente, então hoje ele tem um olhar do poder público. Mas eu quero voltar no tempo, falar desse período da formação. Os primeiros anos, as primeiras expansões, as primeiras concessões que o poder público fez para estruturar o bairro. Nesta época lá, a gente está falando, como você já mesmo citou aqui, Alcides Ramos, mas também a gente está falando de Carlos Emias, a gente está falando de Silvio Lopes. A gente está falando desses três, basicamente. Quem dedicou a maior atenção ao bairro ou a um determinado segmento de atenção? O que acontece? Nós implementamos uma luta muito importante no bairro. Então, todos eles tiveram a grande participação. Sim. Você pega, por exemplo, como nós falamos aqui sobre a importância do Alcides Ramos, que fez a via principal. Sim. Né? Aí depois sai o Alcides Ramos, vem Carlos Emi, que teve uma atuação também muito boa para o bairro, que é a questão da iluminação, que a gente não tinha iluminação de rua, as praças não tinha luz né? Luz de rua, e ele conseguiu trazer a iluminação para a gente. A questão da estação de tratamento, que na verdade no governo de Silvio nós tínhamos até um equipamento para poder fazer
para poder evitar que o esgoto grosso fosse jogado no canal, entendeu? E aí foi importante também, Carlos Emílio teve uma importância grande, Riverton teve a sua importância, né? A cobertura do canal aí já veio no governo Aloysio, e o governo do Elvis acaba dando a pincelada que a gente precisa para fazer a manutenção do bairro. Então, todos tiveram uma participação muito importante, e aí a nossa luta foi primordial, porque se você não pede, você não recebe, né? Se a gente não pedir, tu não vai receber. Então, a nossa... Não adianta só esperar que eles vejam o que precisa, né? É preciso ser perturbado. Porque a gente sabe que as necessidades são grandes, mas quanto mais você pede, eles vão começar, a gente tem que atender a solicitação lá do grupo, porque a gente sabe que é importante. Então, foi assim. Então, todos nós tivemos uma grande participação para deixar o bairro como a gente deixou hoje. E o Julinho sabe do que está falando, porque afinal de contas, com base nessa atuação comunitária ali, através da secretaria, através da Associação de Moradores, o Julinho tornou-se vereador e foi vereador por 6 mandatos. Por 6 mandatos consecutivos, sempre atuando ali em prol do bairro, buscando, por isso a agregação, né, do nome político Julinho do aeroporto. Né, porque ficou marcado ali, carimbado como alguém que representava aquele bairro. A gente sente muita falta, hoje a gente estava conversando sobre isso, a participação das comunidades, né, era muito interessante, a gente brigava para defender. E a população chegava junto. Chegava junto. Sim. Eu não sei qual tempo que a gente tem, mas tem até um fato muito importante, que aí a coleta do lixo é terça, quinta... E em alguns bairros alterna isso. Quem na verdade, praticamente elaborou essa coleta foi uma associação de moradores. Porque a coleta era muito ruim. E a gente teve lá uma Semana Santa que todo mundo resolveu jogar o lixo na rua. Caramba. Aí nós fizemos o seguinte, eu era presidente da Associação de Moradores. Aquele monte de gente, tudo revoltado, vou queimar não, vamos fazer o seguinte, vamos no barracão. Amanhã de manhã. Aqui tinha umas 15 pessoas na minha casa. Você imagina, 6 horas da manhã, aquele monte de gente tocando. Aí fomos pro barracão. Joana, aquela coisa toda, chegamos lá. Júlio Antônio, que Deus o tenha. Sim. E aí foi falar, nós temos que fazer assim, assim, assim. E ali, a partir daquele momento, então, se definiu que as coletas lá seriam terça, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Dias alternados. Né? Então, isso acabou... se instalando na cidade toda. Então foi uma luta nossa no aeroporto. Virou a matriz que foi replicada na cidade. Porque já que você acha que tem que ser assim, então vamos reunir todo mundo e vamos lá buscar. Então eles entenderam que era algo importante para nós, porque senão realmente o morador ia botar o lixo na rua e aí não seria legal. E a partir dali a coisa se consolidou dessa forma. Mas é interessante também que você está falando de uma época em que você mobilizou as pessoas e as pessoas entenderam a validade, aderiram e foram lá. Porque hoje também, com o advento da rede social, dessa coisa importante, mas muito perigosa que é a rede social, você vê muita gente de militância e reclamação de rede social que quando você chama para o embate real, para aglutinar, para ir aonde tem que ir, as pessoas não querem sair do sofá de casa. Elas querem ficar na rede social papagaiando, esculhambando, reclamando que você não faz. Verdade. Mas elas não vão. Esse tempo era um tempo melhor para lidar com as pessoas nesse sentido, né, Julinho? Muito melhor. E a gente era muito mais respeitado. Eu lembro que uma vez nós fomos solicitar o secretário de Agricultura, Jonas César. E aí ele tratou a gente tão mal, mas tão mal. Eu falei, tá bom, deixa. Nós fomos pedir o quê? Porque o aeroporto não tinha árvore. Sim. Você imagina... Não era um bairro arborizado. Você imagina você chegar em um bairro com essa dimensão sem uma árvore. E aí a gente falou, não, vamos fazer um projeto de arborização. E aí pegamos então, na época Marilena Garcia, ela estava dentro de um projeto junto com a Petrobras, aquela coisa toda, e a gente conseguiu. E aí nós pedimos então para que eles pudessem ceder umas árvores, que nós pudéssemos fazer um plantio. Aí, não, queremos umas 1000, não, 100, nenhuma. Não vou dar nem assim mesmo, não vou dar nenhuma. Ah, é? Nós fizemos um evento lá, levamos um trilho elétrico para a praça, rapaz, pra quê? Aí brincamos, né? Um dia, na semana seguinte, já chamou a gente lá, aí ia todo mundo, né?
Aí fizemos um acordo. Sentiu a pressão. Fizemos um projeto de arborização. Naquela entrada ali, onde você entra no bairro, você vai ver aquela entrada ali aquele é um bosque, né? Você tem aquele bosque ali de pau-ferro, quem plantou aquilo fui eu, Sérgio Quinteiro, que era servidor, trabalhava no meio ambiente, e o outro rapaz que era da associação. Nós plantamos aquela entrada ali. E depois nós fizemos aquele bosque de pau-brasil, que aí foi Carlão do aeroporto, a gente com esse projeto levou. Então, a maioria das árvores que eu tenho no aeroporto foram nós que plantamos. Nós, quando eu falo assim, nós, comunidade, associação, comunidade e prefeitura. Ele cedia as árvores e a gente, nos finais de semana... A mão na massa, quem fazia era o próprio povo. E a gente fazia com o maior prazer. Quase todas ali nós plantamos. Né? E a gente tem foto disso, que é mais importante. Hoje você passa, o bairro está arborizado. E hoje as pessoas só ficam esperando também no poder público. Não se mobilizam, porque o importante é você faz a mobilização, o poder público te ajuda e cada um tem a sua participação. Porque isso é que é importante. Isso. Faz a diferença. Hoje a gente não vê mais isso. Naquela época nós fazíamos. Tinha um negócio interessante também, que a gente fazia o seguinte. Uma família que mudava do bairro, rapaz, ficava entristecido. Você botava assim, não mude do bairro, mude o bairro. A gente botava faixa na rua, cara. Chegava assim 18 horas, vamos botar faixa. Pegava umas 10 faixas, botava lá. Não mude do bairro, mude o bairro. Então, porque a gente sentia nessa vontade. Quando saiu um morador, o fato do bairro ser muito grande e poucos moradores, e quando saiu um morador que compartilhava com a gente, que tristeza. Para você ver de onde a gente está vindo, entendeu? E a gente foi colocando esse sentimento nas pessoas. Eu sempre digo o seguinte, gente, o bairro hoje ele só vai se fortalecer daqui a alguns anos, porque as pessoas que vêm para o bairro, eles não se conhecem, mas os filhos vão começar a interagir, que é no colégio, é no futebol, e aí você vai criando uma outra sociedade. Foi o que a gente fez. É uma consciência que vai sendo criada. Você imagina, vem uma família da Bahia, outra lá de Pernambuco, outra do Maranhão, outra de Sergipe. Então, são pessoas que vêm são comportamentos diferentes, né? São pessoas que vêm de outro tipo de sociedade. E aí até você formar uma amizade demora, mas os filhos não. O colégio é o mesmo, a pracinha é a mesma. Né? Então, eles vão se integrar. Então, eles vão se formando uma outra sociedade. É verdade. Foi o que aconteceu. É verdade. O Wagner já me sinalizou a questão do tempo, mas para fechar mesmo, uma coisa, você falou de uma figura aqui agora há pouco, e isso me remeteu a uma realidade muito comum aos bairros que tem uma história, e o Parque Aeroporto tem uma história e uma participação importante, é um bairro estratégico na cidade, e por ser um bairro de uma população hoje de sucessores, herdeiros, mas ainda assim de núcleos familiares sólidos da história do bairro, eu te pergunto o seguinte, as figuras marcantes do Parque Aeroporto, as figuras históricas, folclóricas, pitorescas, quem marcou época no Parque Aeroporto, que é lembrado até hoje? Ali tem Plínio, né? Emerick, tem tanta gente boa, Selmir Tucum, né? Pedrinho, que ainda graças a Deus está vivo, mas foi uma pessoa que também contribuiu muito. O Ribeirinho, que é daquela grande época, Ribeiro, né? PQD. Então, Graça da creche, Dona Sônia, que era diretora do Álvaro Bairro, são pessoas que marcaram muito, muito, muito a vida daquele bairro. Então, não dá para se falar no bairro sem falar nessas pessoas. Sim. Porque eles tiveram uma participação direta. Você imagina o seguinte, a gente ia fazer uma chapa de associação, tinha que falar com a Dona Sônia. Não fala com a Dona Sônia. Sônia, não, pode ir que eu avalio. Ela falar com a Graça, pode ir, porque são pessoas que se dedicaram muito para aquele bairro. E tinha uma respeitabilidade ali com a coletividade, né? Tinha. Pingo, por exemplo, você estava falando de Pingo. Sim. Quem não conhece Pingo, né? E chegava nos finais de semana para jogar aquela pelada, Paulo Cabeção, William. Então era um bairro que a gente foi criando essa identidade. Né? E o bairro tinha seus agitadores culturais também, né? Tinha. Gente que mexia com o carnaval, com as festas, com o boi pintadinha, com a festa junina. Magé, enfim, a gente sempre esteve envolvido com essas atividades no bairro, entendeu? E a gente às vezes até sente porque a gente não conseguiu passar isso para adiante, né? Mas eu acho que toda a comunidade, na verdade, a gente não deu isso como segmento, as pessoas não deram segmento
a esses projetos. É questão geracional também, né? As novas gerações vêm com outros interesses, com outros olhares, né? E buscam outros campos, enfim, a gente vê isso em várias partes da existência humana, né? E a gente tinha ali, por exemplo, eram territoriais, por exemplo, você tinha lá a praça da associação, Que é a famosa Praça da Ampra. Da Praça da Ampra, aí você tinha ali a Praça do Barrinho, você tinha a do Pinche e tinha a do Viracopos. São 4 áreas. E tinha a praça principal. Então, a praça principal é a Praça do Barrinho. Que muita gente não sabe, chama-se Najib Mussi, né? Praça do Barrinho. O nome de batismo da praça. Praça do Barrinho. E tinha a Praça da Ampra, porque a Associação de Moradores, ela quando se construiu o bairro, então ali ficou uma sede. Aqui não, aqui vai ser a sede da associação, mas não tinha sede. Não tinha sede. Então ficou Praça da Ampra, que não tinha sede, Praça do Barrinho, porque tinha um campo, que é a principal. Tinha uma pelada no Barrinho, Praça do Viracopos e a Praça do Pinche. Aqui, vivia em confronto, rapaz. Doideira. Imagino. A gente vivia, em competição mesmo. Era no futebol, tudo que você imaginasse. Tinha lá essa disputa, mas era uma disputa boa. E a gente lutava para defender o nosso metro quadrado. Vivia em disputas. Era no futebol, tudo que você fizesse lá, entendeu? Tinha aquela meia rivalidade, entendeu? Mas que, na verdade, era uma coisa salutar. Isso não era ruim, né? Não era ruim. Maravilha. Julinho, queria te agradecer muito por esse papo aqui. Matou muita curiosidade minha sobre o bairro, e eu acredito que seja curiosidade de muita gente também, que quando hoje vai ao Parque Aeroporto, quem chegou em Macaé aí 5 anos para cá, vai no Parque Aeroporto, se surpreende com aquilo que vê, com a multiplicidade de opções, principalmente comerciais, padrões de casas bonitas, casas simples, casa de classe média, casa de pobre, naquilo que se reflete na estrutura, eu quero dizer, na arquitetura. A gente vê ali muita coisa, muita gente estranha não ter prédios de apartamentos, mas isso é uma outra discussão, porque é uma questão de gabarito também, né, de código de edificações, e não sabe que um belo dia aquilo ali tudo foi mato, literalmente, né? Tudo foi mato, e o Julinho foi um daqueles que chegou lá, bravadores ali. um dos bandeirantes do Parque Aeroporto. É um dos bandeirantes. Julinho, quero te agradecer muito e mandar um grande abraço para todo mundo que mora no Parque Aeroporto. Tem muitos e muitos e muitos amigos lá, e desejar sucesso no presente, sucesso no futuro, e que o Parque Aeroporto continue crescendo, porque é o crescimento de Macaé no final das contas, né? Verdade. Eu que agradeço essa oportunidade de falar do aeroporto, falar da minha vida, da minha história. Da tua história, né? O aeroporto antes, né? Durante e depois de Julinho. Acho que isso é importante demais. É isso aí. Valeu. Olha, como eu sempre digo, Nossa Macaé é o espaço em que a gente fala de coisas importantes, fala de história também, e relembra um pouco de como tudo isso começou e como a nossa Macaé chegou até aqui. Eu peço a você que não é assinante ainda do canal TV Câmara, para você assinar o canal, ativar o sininho das notificações, que é para você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo no canal. Você vai receber lá o seu e-mail, uma notificação dizendo que tem vídeo novo, tá bom? Compartilha esse podcast aqui com os amigos, hein? Principalmente com aqueles que moram no Parque Aeroporto, que estão lá e não sabem nem 10% da história do bairro. Manda no grupo da família, grupo do trabalho, pessoal da resenha, do futebol, do boteco. Quem convive no Parque Aeroporto, mas não sabe muito das histórias, vai se surpreender com muita coisa que a gente falou aqui. Manda para todo mundo e você já sabe, temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.